Aqui, gente, um adendo sobre a vitamina B12 não ser sintética, a metilcobalamina. O ponto que a gente está trazendo aqui é sobre o fato dela vir de uma indústria, né? Ao passo que a carne viria Já de um tem. mecanismo natural, né? Uhum. Na condição, me corrijam se eu estiver errado, mas na condição de 100% de absorção do organismo Então, é, por ser biológico, né? Tá vindo de sim. um ser para a gente. Que a metionina seria muito importante, a metionina vinda da carne. Qual a B12, visão de vocês? Sim. as vitaminas, né, a gente sabe que a dieta vegana, né, é uma dieta que não tem o consumo de vitamina B12, né, que é tão importante aí para várias funções do nosso corpo, né? Então vamos pensar numa dieta, né, vegana, tem que se suplementar. Dentro da dieta carnívora, não, porque a carne já é rica em todas essas vitaminas do complexo B. Então, uma dieta que a gente não tem consumo de certas vitaminas e de certos minerais importantes, isso vai adoecer cada vez mais as pessoas, sim. Então, essa importância é muito forte. E mesmo quando se é vegano, a suplementação da B12, ela é uma suplementação, por melhor que seja aquele suplemento, ela é sintética, né? Então também É tem sintética. tem essa questão também do quão biodisponível acaba a qualidade dessa vitamina B12 que é acessada pela Sim. carne, né? Isso faz diferença? Faz completamente, completamente. A diferença, né? Assim, você ter um alimento que é mais fácil ser absorvido, né? De maior biodisponibilidade, do que você consumir ali uma cápsula que não vai ter a mesma biodisponibilidade, que é uma coisa sintética. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que ter essa percepção, porque muitas vezes a pessoa com o intestino inflamado, ela não consegue ter absorção adequada. E algumas pessoas, como eu disse, ela não vai ter a parte intestinal, né? Esse intestino dela vai ter leaky gut ali, não vai conseguir ter essa absorção, e com isso ela também, às vezes, não tem absorção de outros nutrientes que são importantes também. Então, isso também é um ponto a se falar. O que é interessante, né? Porque algumas linhas falam da importância da suplementação, porque o alimento, mesmo aquelas pessoas que têm uma dieta mais limpa, consomem a comida de verdade, Sim. como existe um processo de deterioração sistemático, né, gradativo do nosso solo, do acesso que o alimento, do acesso que o bovino, por exemplo, tem do alimento, acaba já tendo uma deficiência de vitaminas. Então, se ela ainda vai para uma dieta vegana, esse acesso é ainda muito mais limitado. Você tocou num ponto que eu gostaria de também checar na teoria e na prática do Medeiros, que é a questão intestinal. Aí eu trago um outro paradigma para a mesa, que carne é de difícil digestão. Tem uma pessoa no nosso chat, tem pessoas no nosso chat perguntando assim, como é que é a questão de fezes, se o intestino funciona bem, se não fica ressecado, como a nossa colega coloca. E isso é um grande mito também, né? Que as pessoas acham que se não comer fibras, né, elas não vão ter um bom funcionamento intestinal, né? Mas as fibras, assim como os carboidratos, né? Na verdade, a fibra é um carboidrato, não são essenciais para a nossa alimentação, tá? A não ser que você tenha uma alimentação muito rica em carboidrato. A partir do momento em que você faz uma dieta de baixíssimo carboidrato ou uma dieta carnívora, o intestino funciona normalmente, né? Até porque você não vai comer só a proteína, você come também a gordura. Então, esse funcionamento do intestino é normal. O que acontece muitas vezes é que as pessoas em dieta carnívora, elas têm uma diminuição dos resíduos, porque o que forma resíduo são as fibras, né? Que a gente fala até que é o bolo fecal, né? Então, as fibras, elas formam aquele resíduo. A carne, por ela ter uma absorção muito grande, ela vai formar pouco resíduo, então você vai fazer poucas fezes e às vezes espaçadas, às vezes você nem vai todos os dias, mas as fezes são normais, o formato das fezes são normais, né? Diferente do que as pessoas falam, né? Não fica com aquele cheiro muito forte, né? Muitas pessoas às vezes fazem a dieta carnívora e relatam assim, eu nem solto mais pum, né? Porque justamente não fermenta mais esses carboidratos, essas fibras,
né? E eu queria que o Medeiros contasse a questão da microbiota, né, intestinal dele, que é uma preocupação muitas vezes das pessoas, né? E a microbiota intestinal ela é completamente normal, mas aí eu queria que o Alessandro contasse um pouco sobre né, essas questões, dos exames que ele fez também. Sim, legal. Voltando um pouco aí, né? Se você voltar na natureza, Carol, e as pessoas que estão ouvindo, nosso pH ele é o maior, né? Ele consegue até dissolver ossos, né? Então, em comparação à natureza, nós somos até mais do que os carnívoros mesmo, né? Os felinos, né? E a carne ela demora o tempo que ela tem que se demorar para ser digerida, né? E como a Letícia falou, o bolo fecal é menor, não existe cheiro, né? E você vai naturalmente todo. Eu particularmente nunca tive nenhum problema de sempre ir ao banheiro normalmente todos os dias, né? A questão da microbiota foi uma descoberta muito bacana nossa. Um dos médicos que nos acompanha é o Dr. Eurípides, né? E ele nos enviou há 3 anos atrás um teste de microbiota intestinal que existe aí no Brasil através da Biome, Biome Hub, Biome Hub. que é uma empresa aí do Sul, que nos cedeu o primeiro kit, né? E o Dr. Eurípides nos enviou. Aí, interessante, Carol, é que quando eu fiz o primeiro teste, foi retornado para a empresa e eles ligaram para o médico e perguntou quem era o sujeito que tinha feito aquele teste. Né? Aí o doutor Eurípides explicou, esse rapaz aí é um atleta que só se alimenta de carne e gordura. E o pessoal ficou meio que descrédito, né? Mas eu não lembro se foi nessa linha do tempo, Letícia, logo depois eles nos chamaram para conversar ou foi depois do segundo teste? Não lembro. Foi no primeiro teste, né? Foi no primeiro teste que eles chamaram. Aí eles nos chamaram para conversar, para conhecer a minha história, né? E reuniram lá os técnicos da empresa e eu expliquei, eu me alimento, sou carnívoro, faço atividade física e o resultado do exame deu, assim, uma microbiota 100% saudável. E até com algumas descobertas, algumas coisas que eles ainda não tinham conhecimento, né? Na literatura, enfim. Aí, logo depois, a gente firmou uma parceria e continuamos a fazer alguns exames também. Aí, nós fizemos um exame antes de uma prova que eu fiz de 190 quilômetros. Nós fizemos um exame antes e depois recolhemos depois desses 190. Geralmente não, 100% das vezes, o atleta, quando corre uma prova dessa, eu me lembro que, se eu não me engano, foram 32 horas correndo, ele tem uma inflamação muscular, uma inflamação intestinal muito grande, né? Pelo fato de você estar agredindo o seu corpo, é um estresse muito grande. E pela surpresa de todos, o meu segundo exame, que teria que ter mostrado inflamação, mostrou menor inflamação. Aí os caras piraram a cabeção, eles ficaram doidos, né, com esse exame. E a gente repetiu esse exame agora, no Mundial de Ultraman, quando eu fiz em jejum, para ver o impacto do jejum também, além da estratégia carnívora, o impacto do jejum na minha microbiota, no meu intestino, né? O resultado ainda não saiu, mas vai ser interessante a gente descobrir isso daí, né? Então, resumindo, a carne e a gordura, ela nunca vai, esse mito de apodrecer no intestino, isso é um grande mito, é uma grande mentira, e como as outras, né, são contadas em relação à carne. Não tenha medo se você não está indo no banheiro, seu intestino ele tem que acostumar com essa mudança, enfim. E como a gente falou, né, o bolo fecal, quando a pessoa vai muito ao banheiro, acha, eu fui muito ao banheiro, meu intestino está funcionando bem, 1, 2 vezes, 3 vezes ao banheiro. Não, você está doente. Tá? Tem algum problema. Tem algum problema. Um cheiro muito forte, né? Isso daí não é natural do ser humano. Porque remetendo até a nossa ancestralidade, imagina se nossos ancestrais evacuassem com um cheiro muito forte, muitas vezes ao dia, ele era presa fácil dos outros predadores, né? Então, o predador ia atrás dele tranquilo, ia traçar ele lá na próxima janta. Muito bom. Um outro ponto que eu queria trazer para a mesa, que também é um fator de objeção, muitas vezes, é a questão da cetose do hálito. Do cetogênico. Não é mito? Como é que você percebe isso na carnívora? Sim,
É, Existe. o hálito cetogênico, Carol, ele acontece principalmente para quem está em processo adaptativo, tá? É normal, né, ter esse hálito um pouco mais metálico. E muitas vezes é justamente pela pessoa não fazer o processo adaptativo adequado. Então, dentro do processo adaptativo, a gente tem que fazer o consumo de eletrólitos, né, sódio, potássio, magnésio, tá? Fazer uma hidratação bem adequada. E isso, ela é bem passageira. Tá? É um tempo que às vezes você pode ter essa sensação e isso vai passar, né? Tem pessoas que passam, nem tem nada, porque justamente fazem a hidratação correta, tá? E geralmente o hálito cetogênico é um hálito quando o diabético tipo 1, né, entra em cetoses muito altas, que daí realmente é a cetoacidose, mas aí é uma condição patológica advinda aí do diabetes tipo 1, é algo que a pessoa identifica que essa pessoa está tendo uma baixa, né, está baixando muito a glicose e subindo muito a cetose, tá? Mas dentro da cetose nutricional é só fazer o processo adaptativo adequadamente, fazendo a hidratação. Não é condição ad eterna, então? Não, mas eu já me questionei sobre isso, Carol. Será que o hálito cetogênico, ele não é o nosso natural? Entende? Porque, não, sim. Porque o que acontece hoje em dia, né? A gente usa, não na minha casa, graças a Deus, para bocejar, né? Aqueles químicos muito com álcool, né? Tá matando toda a tua flora, não sei se se chama flora, né? Flora vocal, né? De todas ali, todo aquele processo todo ali de melhora. Será que a cetose, o hálito cetogênico é o nosso natural? A gente escova dentes direto, porque na minha prática aqui, depois da adoção da carnívora, eu nunca mais tive cárie na minha vida. Tártaro, sim, tártaro muito pequeno, muito pouco, nunca tive mais cárie. Enfim, será que isso não é o nosso natural? E a gente coloca esses químicos para dentro da gente, bocejando aquilo ali, matando toda a nossa flora vocal, não sei se é o nome correto. Então, talvez é uma coisa a ser questionável, né? Mas assim, né? Mais a questão mesmo do processo transitório, porque às vezes num processo transitório pode ter sim algum cheiro característico, que não é cheiro de bafo, né? É um cheiro característico, mas depois isso passa. Né? É alguns dias, é só fazer hidratação. Mas isso também não é para todas as pessoas, tá? Não é algo que todo mundo passa. Não é. Então, é só fazer a forma correta. Porque depois não fica. Nem cheiro, né, na boca, nem cheiro como é que chama? Da axila, né? Não fica. Né? Isso também, tanto é que a gente para até de usar os desodorantes, né? Então, o cheiro corporal não fica aquele cheiro forte também que algumas pessoas têm. Então, isso também melhora bastante. Então, melhora os cheiros no geral, né? Das fezes, hálito. Então, todo o processo adaptativo é porque você não está fazendo a hidratação de forma correta. E isso que o Medeiros está falando aqui sobre o nosso cheiro natural, né? O cheiro do hálito natural, me lembra, eu fiz uma live com uma dentista biológica faz alguns dias, Legal. que é uma área que não é reconhecida também, né? Sofre perseguição do conselho, não pode colocar que é dentista biológico, integrativo, mas uma das pautas que ela trouxe foi sobre o flúor. A gente faz limpezas de dente a cada 6 meses utilizando flúor, e como o flúor é uma neurotoxina para o nosso organismo, né? Então a gente vai usando uma série de enxaguantes bucais, cremes dentais que tem sabor e cheiro, XPTO, desodorantes com alumínio, com flúor. Eu recebi a doutora Juliana Varão aqui também, que é de um viés integrativo, e assim, a gente vai tapando o sol com a peneira, quando na verdade o nosso mau cheiro
por uma inflamação extrema que o organismo está manifestando, né? Ele está pedindo Está socorro. manifestando, exatamente. E aí, Carol, volta numa coisa interessante que é o foco do nosso trabalho, né? Da nossa assessoria, que é trazer para as pessoas esse conhecimento, né? Que fogem só à alimentação, porque a alimentação ela é uma das coisas que melhora a nossa saúde, mas existe tantas outras coisas que a gente precisa melhorar, né? Como essa questão do flúor, né? Na parte do dentista, como nos desodorantes, né, pelas intoxicações aí por metais pesados, as coisas de garrafa, água na garrafa, né, o quanto isso pode ser ruim para o organismo, principalmente para questões de tireoide, né, todas essas glândulas que a gente tem. Então, a gente faz esse trabalho para que a pessoa minimize todos os danos possíveis que a gente tem hoje nesse mundo moderno, né? Porque muitas vezes as pessoas têm algumas doenças que às vezes, eu já melhorei a minha alimentação, já melhorei minha atividade física, mas ainda fica coisinhas que precisam ser melhoradas, que é justamente para ter uma saúde plena e viver cada vez mais. Muito legal. Aqui, gente, um adendo sobre a vitamina B12 não ser sintética, metilcobalamina. O ponto que a gente está trazendo aqui é sobre o fato dela vir de uma indústria, né? Ao passo que a carne viria de um mecanismo natural, né? Na condição, me corrijam se eu estiver errado, mas na condição de 100% de absorção do organismo por ser biológico, né? Tá vindo de um ser para a gente.